Olá, eu sou Lídia Rocha, educadora e gestora ambiental. Sou da Ninho do Verde, a cofundadora, e falo aqui de Teresina, Piauí. Hoje eu trago para vocês um pensamento que a gente tem que ter na mente e que a gente anda meio esquecido. Para onde foi aqueles resíduos, aquele lixinho, por exemplo, do seu almoço ou do café da manhã? Aquele saquinho, o resto de comida? A gente nem pensa nisso, né? Mas o Panorama de Resíduos de 2022 traz que no Brasil foram produzidas 80 milhões de toneladas. Isso é muita coisa. E sabe quanto disso foi reciclado? Só 4%. A gente pensa que faz muita coisa, deixando aquele lixinho separado, mas a gente precisa fazer mais. Sabia que dessas 80 toneladas, metade é resíduo orgânico? E o que é resíduo orgânico? O resto de comida, as cascas, o palitinho de dente. E tudo isso, só 1% é trabalhado, só 1% foi compostado. Então é muito pouco. A gente precisa pensar nisso. E diante desse cenário, o que a gente vai fazer? Cada um pode fazer sua parte e isso ajuda o planeta. Vamos começar com os 5 R's da sustentabilidade? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então tudo isso já ajuda a reduzir seu lixo ou seus resíduos. E para finalizar isso, a gente composta, que é a parte do resíduo orgânico. A compostagem é como se fosse a reciclagem dos resíduos orgânicos. E o que são esses resíduos orgânicos? Os restos de comida, a folhinha, o galho, tudo isso que volta para a natureza. Como é que acontece? Você junta os resíduos orgânicos ou no balde, ou até mesmo numa sacolinha, para que a gente possa transformar isso, junta com os galhos, com as folhas, a parte seca, e isso se transforma em adubo, que volta para a terra, alimenta a terra, as plantas, as hortaliças, que serão comidas por nós, o restinho volta para a terra e esse ciclo continua. A gente chama isso de ciclo orgânico da natureza. É alimentar a natureza para que a natureza nos alimente. E esse ciclo você pode fazer onde você estiver, em casa e nas escolas ou até mesmo em empresas. Como é que a gente faz isso? A gente separa os resíduos orgânicos. Se você tem um cantinho em casa, ótimo. Então separa esse cantinho, a gente vai juntar folhas, galhos e os resíduos, que são os restinhos de comida. A gente sempre vai colocar uma camada seca e depois uma camada de resíduos, outra camada seca e uma camada de resíduos. Então a gente vai fazendo camadas e essas camadas vão dar o equilíbrio que o processo exige. Então não dá bichinho, não tenha medo de dar mau cheiro, porque não acontece. Se você fizer direitinho, colocou as folhas, coloca o resíduo, mais folhas e mais resíduos e assim vai. A primeira e a última camada são camadas secas. São camadas ou de folhas ou de restos de madeira também pode ser. E assim você vai fazendo, não vai atrair bichinhos e nem vai dar mau cheiro. Parece mágica, mas é verdade. Não vai atrair nenhum outro bichinho que não seja os micro-organismos que nós necessitamos para a compostagem. E para mostrar para vocês como a compostagem pode ser feita em qualquer lugar, a gente vai mostrar como faz uma composteira caseira. Isso dá para fazer no apartamento, num cantinho da casa, e é muito fácil. Então vamos começar. A gente precisa fazer alguns furinhos nos baldes. Esses furinhos são aonde? Na parte de cima, todo o baldinho, ele é furado, e esse furinho você faz com um prego, você faz com uma furadeira, uma coisa simples. Importante fazer os furinhos para que o oxigênio possa entrar. Outro lugar de fazer os furinhos, no fundo desse primeiro balde e no fundo do segundo balde, ok? Depois disso, você vai para os recortes. Os recortes são o quê? São recortes que você faz na cabecinha, na tampa do balde, e esses recortes vão fazer com que o resíduo consiga passar de um balde para outro, sem passar no fundo, tá? No final, você vai ter o líquido nesse, o resíduo nesse e o resíduo nesse, ok? Então, como é que a gente monta? O primeiro baldinho, você vai jogar os resíduos daquele jeito que a gente já falou, em camadas. Camada seca, camada de resíduo, camada seca de resíduos. E a gente coloca aqui em cima desse, ok? Esse segundo baldinho vai no último baldinho, que é o terceiro. Então, são 3, gente. Como é que vai acontecer? Você vai usar esse aqui até ele encher. Ele encheu,
depois você vai trocar com o segundo. E aí, o que vai acontecer? Esse aqui vai ficar descansando, enquanto esse vai enchendo. E isso vai durar um mês, porque todo esse processo ele dura de 30 a 60 dias. Então, no final, se você tiver uma família maior, você vai precisar de mais baldinhos. Encheu, vai separando, ok? E ele vai, no final, te dar o adubo e o líquido do biofertilizante. Todos os dois são essenciais para as plantas. Elas precisam dessa adubação e elas precisam desse líquido para gerar frutos saudáveis para que a gente possa alimentar e fazer o ciclo continuar. Então, essa dica é fácil para mostrar que a compostagem ela pode acontecer em qualquer cantinho e você faz a sua parte. Evita os gases de efeito estufa, evita a contaminação dos solos e da água e faz a sua parte de sustentabilidade, que é muito bom para todo mundo. E todo esse processo geram esses produtos aqui. O biofertilizante a gente retira na torneirinha. E esse biofertilizante é importante lembrar, ele é muito forte. Ele é muito bom, mas ele é muito forte. Então a gente utiliza como? Um copinho, uma medida para 10 medidas de água ou 10 copinhos de água. Por que a gente precisa diluir? Porque ele é forte, é como se fosse um adubo líquido. As suas plantinhas vão adorar, mas precisa ser na proporção certa. O composto orgânico é o resultado de todo esse processo, é a parte sólida desse processo. E o composto orgânico serve para quê? Ele aduba a terra para novamente ela se alimentar e dar frutos, novas folhas. Se ele é só de flor, ela vai te dar flor de volta. Então, o composto orgânico e o substrato, que também está aqui do lado, são os resultados do processo de compostagem. O substrato de coco verde é o resultado da compostagem das cascas de coco. Sabe aquela água de coco que você toma e depois você joga o coco fora? Então, a gente pega esse coco, tritura, faz a compostagem, que é um pouquinho mais demorado do que dos resíduos, e transforma nesse substrato maravilhoso, que serve principalmente para orquídeas e rosas do deserto. Aquela planta que não gosta de muita água, mas que precisa de água na proporção certa. Então, o substrato ele é essencial para que a gente tire aquele lixo que está nas calçadas, resíduo ruim que joga para a natureza. Você sabia que o coco na natureza ele demora de 8 a 10 anos para se decompor? Fazendo a compostagem, a gente consegue isso em 4 meses. Então, a gente evita os gases e evita a poluição. E tudo isso é a educação ambiental, que a gente chega a mais lugares através da Educar na Estante. Porque a educação ambiental, ela precisa ser para a cidade, para o campo, para o agricultor. Todos precisam saber que a compostagem é algo fácil. A reciclagem ela é necessária e a responsabilidade é de todos.